acompanham um movimento da própria extrema-direita, que é esse movimento das redes, que é esse movimento de entrar num ambiente digital com muita força. Só para citar um exemplo, a gente pode pensar que quem hoje, né, uma das figuras que melhor sintetiza esse fenômeno é o Nicolas Ferreira. Você e eu corremos de nos dar muito mais mal do que já estamos sofrendo no Congresso, né, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nicolas Ferreira, eu vou falar para você de antecipação aqui, ó. Ele foi escolhido para ser o relator dos nossos projetos, da nossa tentativa de combater as fake news. Um projeto de esquerda criado pela deputada Érica Cocai. E eles deram jeito, né, como eles já estão dominando, de colocar o Nicolas para ser o cabeça do projeto. E é óbvio que você sabe que você botou a raposa para decidir a vida do galinheiro. É isso exatamente o que acontece. Na coletiva de 18 de dezembro de 2024, Nicolas Ferreira falou do exército, atrás de mim aqui, né? Do exército bolsonarista, ou seja, todos aqueles políticos que, como ele, né, apoiam, acompanham, executam os projetos, os planos de Jair Messias Bolsonaro. Então ele fala, com esse exército eu vou me tornar senador em 2026. Mas para quê? Para pautar e reequilibrar as forças. E ele manda um recado para o STF que usurpam no entendimento dele, ele fala o seguinte, que estão usurpando o seu poder. E aí, eu falei assim, gente, eu já falei do exército no primeiro episódio, né? Então, eu até já me sinto em guerra, né? Já coloquei aqui que me sinto em guerra. Mas vamos entender a usurpação, né? O que é usurpar? Ele, como advogado, né, um rapaz de 28 anos, eu acho assim que ele, não sei se ele se equivocou, esse entendimento que ele tem de usurpar o poder, né? O poder judiciário estaria usurpando o seu poder. Olha, vamos ver o que é usurpação na Bíblia, já que ele é de família evangélica, o pai pastor. Olha, eu trouxe aqui o Antigo Testamento. O Salmo 10 diz o seguinte: Davi fala de várias atas dos iníquos. Deus não está nos pensamentos deles, mas o Senhor é rei da eternidade em eternidade. Ele fará justiça ao órfão e ao oprimido. Ok. E aí no inciso 7, versículo 7, o Salmo diz o seguinte: a sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há maldade e iniquidade. Eu fui procurar, pesquisar, né, o que a Bíblia coloca como usurpação. Um deles é esse, é o Salmo 10, versículo 7, que fala da boca cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Olha, sinceramente, eu acho que isso cabe muito bem nesse rapaz. Em todos essas pessoas. E também no Antigo Testamento eu trouxe Jeremias, capítulo 22, versículo de 22 a 23. Diz o seguinte, ainda sobre o que é usurpar: não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Versículo 23, porque o Senhor pleiteará a causa deles em juízo, e aos que os roubam, lhes roubará a alma.
Então, o que a Bíblia diz sobre usurpar? Usurpar é apossar-se ou tomar algo pela força ou sem direito. Na Bíblia, usurpar significa obter por fraude, à força ou por meio ilícito o que não lhe pertence. Bom, aí a gente faz uma trajetória aqui do inimigo de Bolsonaro, né, da extrema-direita, que é o PT, que é a Lula, né, agora novamente presidente. Então eu fiz um filminho, em algum momento o Lula usurpou do seu direito de ser eleito e eleger? Não. Então ele passou por várias candidaturas e se manteve como um cidadão. Perdeu e acho que até um orgulho do Lula. O Lula, eu vejo ele, aquele que eu tenho também, aquele orgulho, né, de usar a inteligência, de usar todas as suas habilidades e desenvolver outras habilidades para conquistar o seu espaço na sociedade, né? Porque a sociedade é assim, você pode conquistar espaços, você sempre tem seu espaço, mas se você quiser um espaço maior de visibilidade, né? Então tem habilidades para isso, né? A boa oratória, a boa conduta, né? A ética, os valores sociais e muitos outros. Então Lula sempre se conduziu nos processos eleitorais como o bom cidadão, o cidadão ético de vou continuar na luta porque eu acredito que eu possa contribuir. Assim eu interpreto e sempre interpretei a conduta de Lula. Sobre as urnas eletrônicas, que por 38 anos, eu nem conhecia Bolsonaro, né? Ele era uma figura assim tão, né, que nunca tinha ouvido falar nele até 2017, 18, quando ele começa a aparecer no processo eleitoral, né? Então, as urnas, elas tiveram vários processos até chegar no que hoje a gente fala de urna eletrônica. Então foram feitas vários estudos, né? Várias pesquisas, o controle permanente para definir que a urna eletrônica ela não tem como ser fraudada. O Bolsonaro passou pela urna impressa, pelo voto impresso, né, até chegar a ser eleito como presidente na urna eletrônica. E a eleição de Lula foi usurpada, ou seja, ele se apossou do governo, do Planalto, da presidência de uma forma ilícita? Não. Vamos entender essa usurpação de poder pelos fatos que nós temos de Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá? Olha só. Vamos falar de 2022, antes de outubro, antes do processo eleitoral que tirou Jair Messias Bolsonaro da presidência. Nós vamos ter, sabe o quê? O Plano Punhal Verde. Polícia Federal já levantou tudo, temos o documento, e que foi até criado não, mas né, formatado por Mário Fernandes, e o documento impresso no Planalto, não é? Isso aí não é usurpação de poder, não? Tentar matar um presidente, um ministro, um vice-presidente? Isso não é usurpação de poder? É muito mais que usurpação de poder, não é verdade? Vamos a outro.
Vamos aqui, vamos antes de 2022, vamos em 2018. Gabinete do ódio, incitação e preparação da massa da população com parceria. Essa parceria, se ela não existisse, muita coisa também não existiria de ruim, né? A parceria de lideranças evangélicas e católicas nas igrejas e também a parceria de influenciadores digitais nas redes sociais, que hoje o Nicolas Ferreira é o grande ícone, não é verdade? E esse gabinete de ódio teve que coordenação? A coordenação de Carlos Bolsonaro. Eu não estou falando aqui opinião, vocês sabem disso, né? Aqui a gente procura colocar os fatos, trabalhar com os fatos, né? Com informações fidedignas, não é verdade? Pois é. Então, o início desse gabinete do ódio se deu no início da campanha de Bolsonaro. Então, ele é uma pessoa que, ainda jovem, né, vivenciou o governo militar, gostou daquilo, achou bacana e alimentou por décadas e décadas e décadas, alimentou o desejo de fazer a mesma coisa. Ele agora é o protagonista. E quase conseguiu, não é verdade? Você quer ver outra usurpação de poder? Acampamento de bolsonaristas nos quartéis, com apoio de empresários, lideranças evangélicas, militares, lideranças políticas. O início desse acampamento se deu em 20 de novembro de 2022, logo após o quê? O processo eleitoral que deu posse à presidência de Lula. Então, isso não é usurpação de poder? Não aceitar a legitimidade de um processo eleitoral? Então, acho que esse jovem que já tem um filho, seria tão bom, né, se ele tivesse maiores esclarecimentos e maior compromisso com a sociedade. Quando eu falo sociedade, vocês sabem, eu falo sociedade dos 215 milhões de brasileiros, 213, 215, né, a totalidade da população, e não uma parcela. Tá certo? Então, eu quero deixar isso bem claro quando o Nicolas fala em usurpação de poder. Ele está falando dele e do exército do que ele faz parte, né? Mas como esse soldadinho começou a ser formado, né? É isso que eu comecei a falar no primeiro episódio, não é verdade? Então é isso que nós vamos ver.